dia para você que está aí nos esperando, o programa Mulheres de Fé em Ação nesse sábado. Temos um tema maravilhoso. Se eu fosse você, convidava seus amigos e familiares para assistir. Então não sai daí, fica aí. E no programa de hoje, nós vamos estar dando continuidade ao tema do sábado passado. Se você não assistiu, eu te instigo a você ir lá no nosso canal do YouTube, assistir, e tem diversos temas também, viu? Que você pode estar assistindo, compartilhando, sendo abençoada e abençoando a outros, né? E antes de começar falando sobre o nosso tema de hoje, eu gostaria de falar para você que ainda não fez a sua inscrição na nossa conferência. Gente, a gente passa o ano programando essa conferência, a gente passa o ano planejando essa conferência. E se eu fosse você, não ficaria de fora. Vai ser agora dia 23 de novembro. E vamos ter quem, meninas? Vamos ter Sara Mendes, uma preletora maravilhosa. Se você for lá no Instagram, você vai ver que mulher abençoada vai estar aqui nos abençoando. Também Shirley Cavalhais vai estar aqui, aquela cantora, né, antiga, com aqueles louvores maravilhosos. E também Aninha, né? Aninha Figueiredo vai estar também presente. Enfim, vai ter muitas mulheres maravilhosas que vão estar trazendo a palavra de Deus, louvores, lá no Holiday Inn, a partir das 14 horas. Vai ser na parte de cima, não vai ser embaixo como a gente fez o ano passado, vai ser na parte de cima, porque a gente está esperando muita gente. Então, se inscreve lá no nosso canal do Instagram, lá na bio, e você já faz a sua inscrição, para que você não fique de fora. E se você tiver alguma dificuldade na sua inscrição, a gente também tem o WhatsApp, onde as meninas vão estar te ajudando, porque às vezes a gente, agora a tecnologia, nem todo mundo sabe ainda, né, mexer. Então, conta com tua amiga. E no favorito da Engenheiro Roberto Freire também tem senhas lá, viu? Se você não quiser entrar, você vai direto lá na secretaria. Quando você chegar, só é perguntar que vão lhe mostrar como você comprar a sua senha. Então, monte a sua caravana e nós queremos ver você nessa tarde tão especial do dia 23 de novembro. Então, voltando para o nosso programa, né? Sábado passado, nós falamos sobre a importância da figura masculina no lar, né? E a gente sabe que muitas das vezes acontecem separações que não são escolhas da mulher. E a gente quer dar continuidade nesse tema, que é polêmico sim, porque se fala de várias coisas, né? Mas não se fala tanto nesse tema. E para isso a gente reservou aqui 2 Timóteo 1, no capítulo 5, 6 e 7, que diz assim: Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em ti. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto, Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E hoje nós vamos estar falando com ela sobre isso, né? Sobre a importância de você estar ministrando sobre a vida dos seus filhos, acerca de uma perda, né? A gente sabe que não só uma perda na convivência familiar, dentro desse contexto casamento, mas a gente sabe que existem situações também onde as mulheres ficaram viúvas. E aí? Como dar continuidade, né, a essa lacuna que se saiu, né, que é a figura paterna. E para isso nós vamos estar falando nessa manhã, né, Valéria? O quanto esse tema é importante sim nos dias de hoje, porque existem muitas mulheres que estão perdidas sem saber que rumo tomar, porque a essência que era o sacerdote no lar, ele não está mais. E agora, o que fazer? E a grande dificuldade, né, Adriane, que as mulheres enfrentam, as mulheres que têm filhos, que ficaram com os filhos, é essa responsabilidade que elas estão adquirindo de ficar sozinhas, agora sem uma figura paterna para educar esses filhos. Porque esse contexto é um contexto muito gigante. Cuidar dos filhos, da educação de filhos, no tempo de hoje, na realidade que estamos vivendo hoje, não é fácil, é bastante difícil e exige muito da mãe.
fica ainda mais sobrecarregada essa mulher, porque a mulher, aquela mulher que trabalha, aquela mulher que é dona de casa, aquela mulher que tem filhos, né? Ela já em si já é muita coisa para ela, muita responsabilidade. E imagina quando ela perde a figura, o pai, e ela vai ser o pai e a mãe, que ela não vai conseguir ser o pai, né? Que fique bem claro. A mulher, ela vai tentar ser uma mãe mais eficaz ainda, porque a figura masculina ela não vai conseguir ser. Né? A gente não substitui ninguém. O pai vai ficar aquela lacuna lá. E aí, o que fazer? Então, não é se desesperar, não é agora o que é que eu vou fazer da minha vida. Eu acredito que no primeiro instante acontece isso. Não é? A gente fica muito perdida, muito sem noção de por onde começar. E agora os meus filhos? Porque a gente sofre muito pelos nossos filhos, né? Sabendo que os filhos, eles querem aquele pai. É importante para a vida do ser humano, ele tem um pai também. Tem uma mãe e tem um pai. Do mesmo jeito que quando lá, a mulher vai embora. Quando a mulher vai embora e o pai fica só com os filhos, também é um desastre no início, não é? Porque todo filho quer ter o seu pai e sua mãe ao lado. Mas as adversidades da vida, elas acontecem, realmente acontecem. É muito sofrimento, é muita dor, mas elas não são fim, não são fim. Apenas é um processo que você vai aprender a viver sem aquela figura agora que não está mais ali. E que você vai ter que enfrentar novas situações agora, de uma certa forma, vamos dizer, sozinho. Porque você pode contar, não é? Que aqui a gente fala sempre com o nosso Deus. Né? Essa questão é bem séria, porque você está sozinha, dando continuidade à construção de uma pessoa, né? Aí você fica numa linha tênue. O que eu faço? Eu vou viver a minha vida e restaurar minha vida achando uma pessoa, ou eu vou viver minha vida cuidando dos meus filhos e criando, fazendo com que eles vivam a vida deles e eu me anule? Nenhuma coisa nem outra, né? A gente tem que analisar e buscar seguir o caminho, uma acompanhando a outra, né? Uma fazendo acontecer com o outro. Primeiro, como a gente falou até no programa passado, você vê como você está interior. Porque não adianta você lutar, buscar e ter toda aquela carga emocional, jogar para a criança, jogar para o filho, né? E que ele já está levando aquela carga dele também, porque a ausência, como a Valéria falou, a ausência de um pai ou de uma mãe ali é muito doloroso. Você é como se estivesse rasgando, né, no meio, você sem saber o que vai fazer. Tem muitos lares que tem muita confusão, que tem muita briga, que é o homem querendo os filhos, é a mulher querendo os filhos, tem uns que não querem, nenhum dos dois querem. Cada lar é uma situação, mas o que a gente está falando para você hoje, que os filhos, eles são importantes, né? E não é a questão de você como mulher se anular, eu não quero, eu tenho vida, eu preciso viver, não, é um momento que você precisa ajustar a sua casa, ajustar como é que vai ser a continuidade da criação dos seus filhos, né? Entendendo que você não pode botar o seu filho contra o seu ex-marido, entendendo que você precisa dar o sustento, o suporte para eles alavancarem e subirem, e crescerem e viverem a vida deles, porque eles são responsabilidade agora sua, é dele também, do esposo, do ex-companheiro, também, mas se eles estão com você, a responsabilidade maior é sua. Então, para criar filhos que venham crescer e ser pessoas que a sociedade vai se orgulhar e você vai se orgulhar, dá trabalho e precisa de atenção. Então, é um momento que você precisa vê-los como pessoas que precisam de ajuda, precisam de um suporte. E que você, mãe, não tenha pena dos seus filhos. Porque a pena vai influenciar você a não colocar limites nele. Porque você vai estar sempre com pena, o coitadinho, e você vai sempre passando a mão na cabeça. Eles... Não. É um momento difícil, mas se você tiver o amor e saber a sabedoria de dar não, de colocar limites,
nesse filho, ele vai ser uma bênção na sua vida. Não passe a mão. Ele sofre, mas não vai morrer por esse sofrimento. Ao contrário, ele vai ser amadurecer. Você vai ajudá-lo a amadurecer. Quando o meu pai decidiu sair de casa, eu tinha 4 anos apenas. Eu era muito criança. Muito pequena. Né? Então, eu acredito que minha mãe se viu como dentro de um carro onde o condutor do carro não estava mais lá. Né? Então, ela teve que pegar o comando. Da forma dela, do jeito dela. Do jeito dela. E assim, a gente foi criado exatamente assim, que eu até brincava com ela, né, num contexto de uma área militar. Minha mãe, ela se tornou meia general com a gente, né? E isso, assim, foi uma forma dela tentar equilibrar as coisas. Né? E o incrível é que minha mãe, ela tinha muito pulso forte com a gente. Eu me recordo, né? Ela botava no eixo, não tinha isso de mimimi, né? Ela chegava e ela falava mesmo, e aquilo que ela falava a gente obedecia. Porque a gente sabia, a gente tinha essa noção de que ela estava se esforçando, ela estava dando o seu melhor. E ela não quis viver a vida dela, né? Aconteceu de pessoas, amigas, chegarem para ela e dizer, vamos curtir a noite, você é nova, né? Seus filhos são pequenos, deixa seus filhos com alguém. Mas a minha mãe, ela escolheu estar ali, conduzindo o carro, né? Da forma dela, do jeito dela. E realmente nós 4, todos 4 somos orgulhos da minha mãe. Eu costumo dizer que hoje ela está vivendo uma fase tão feliz da vida dela que ela olha os filhos e ela diz assim, ô pai, obrigado, porque o Senhor me direcionou, eu estava ali na condução daquele carro, mas o Senhor me orientou como fazer aquilo ali. Então, assim, muitas coisas a gente passou, né? Como eu costumo dizer que ela era um general, mas assim, os filhos que ela criou são filhos que realmente deram para a honra. Né? E por isso que deram para a honra, porque foram criados à base de general. Porque se fossem criados à base de, como a gente vê hoje, o menino manda na mãe, grita com a mãe, faz do jeito que quer, não respeita ninguém, vai para a escola, não respeita os professores. É problema em cima de problema. Hoje, por quê? Porque a mãe e o pai simplesmente deixam o filho fazer tudo, abandonou. E quantos pais estão fazendo isso? Abandonando. E muitas mulheres dizem, não, eu não aguento, eu sozinha não aguento. Aguenta porque está aí. Um exemplo. E quantos outros exemplos eu vejo de mulheres que criaram seus filhos sozinhos? Porque muitas vezes um homem entra na vida de uma mulher depois de uma viuvez ou de uma separação e é um estrago que ele faz. É um estrago que ele faz na família daquela mulher. Então, aquela mulher ela tem que... Eu não estou dizendo aqui que você não case mais, não é isso. Mas que você tenha muito cuidado. Muito cuidado. Um segundo casamento, ele é muito mais perigoso do que um primeiro, porque eu já tive um problema, já passei uma dificuldade e eu não quero mais ver os meus filhos sofrer, nem eu. Então, eu tenho que ter muita cautela nessa nova escolha que eu vou fazer. Porque muitas vezes... Você no final, eu tenho certeza que como a mãe de Adriane hoje, ela não se arrepende de ter ficado sozinha. Porque quando ela vê os frutos que ela teve, né, os frutos aí que ela plantou, então ela está orgulhosa e feliz. Como dissesse assim, eu realmente fiz o que precisava fazer. Cada pessoa tem... Né? Eu realmente terminei a minha tarefa, concluí e com vitória. Agora, por quê? Porque ela escolheu quem? Escolheu servir ao Senhor. Escolheu o Senhor ser sua orientação no dia a dia. Buscai ao Senhor, porque é Ele quem vai nos orientar. O Senhor não abandona o seu filho de jeito nenhum. Ele vai, procure Ele, não é? Procure Ele, o tempo já está terminando, eu vou passar aqui para a Adriane dar uma encerrada e aí no próximo bloco a gente vai continuar, né? Isso é um tema muito, digamos assim, polêmico, né? Como a gente já vinha falando. Mas fica aí, porque o segundo bloco vai ferver. São Brás. O café que acompanha você no dia a dia está com novas embalagens. Grãos selecionados. Sistema exclusivo de torra perfeita. Tudo para proporcionar aroma e sabor incomparáveis. Café São Brás.
família e extra forte. A qualidade São Brás, agora em novas embalagens. Para todo mundo tem um favorito à disposição, para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express, pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito. Estamos de volta e eu não podia deixar de mencionar o nosso café, Café São Brás. Ele que tem acreditado nesse programa e sabemos que esse programa tem alcançado muitas vidas. E sabe de uma coisa? Eu sempre costumo dizer que eu sempre vou comprar e vou abençoar aquilo que tem abençoado o reino de Deus. Então, se eu fosse você, Café São Brás, gente, não é só porque ele está patrocinando não, mas ele é de fato muito gostoso. E olha que eu estou desmamando nessa questão do açúcar, do adoçante, mas ele é um café realmente saboroso e que não pode deixar de ter aí na tua casa, numa manhã tão gostosa como essa desse programa, que eu sei que você espera toda semana. E nós vamos voltar aqui, né? E a gente sabe da responsabilidade de estar falando sobre um tema tão polêmico, né? Que é quando o marido deixa a sua casa, né? O sacerdote da casa deixa. E aí, como é que fica a sua casa, né? E dentro desse contexto, a gente tem falado várias coisas que eu acredito que tenham alcançado seu coração, sabe? Porque o que é que acontece muitas vezes com a mulher? Ela se autocondena e ela também é condenada pelas pessoas que não sabem o que ela está passando, né? E eu contei um pouco do meu testemunho, que eu vivi isso, né? Quando o meu pai decidiu sair de casa e a gente viveu num sistema assim, onde a minha mãe realmente escolheu estar vivendo com os filhos e apresentando Jesus para nós, né? Falando do amor de Deus. Ela tentou de todas as formas amenizar aquela falta, né? Então ela tentou muitas vezes de uma forma bem lúdica estar conosco, né? Nos motivando, porque a gente sabe que quando a gente perde também a motivação de algumas coisas, né? Mas assim, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe e eu sei que como a minha mãe, existem outras mães que estão também nos assistindo, né, Valéria? É verdade. E o quanto é importante a gente aprender a deixar Deus na direção e no controle dessa situação, Verdade. que não é fácil. Não é fácil, por isso que a gente precisa deixar realmente Deus na frente dessa situação, porque você vai precisar muito dele cada dia. Muito dele. Educar filhos não é difícil, não é fácil, aliás, principalmente nos dias de hoje, onde nós temos uma influência muito grande das redes sociais, principalmente a adolescência. A gente está vendo já crianças com depressão, adolescentes com depressão, um índice alto de suicídio. E por que isso está acontecendo, né? Por que isso está acontecendo? Por quê? Porque hoje também, com essa depois da pandemia, as pessoas ficaram muito arrochadas o seu salário. Né? Muita gente perdeu, muita gente quebrou, então e muitas pessoas estão se reorganizando e muitas pessoas estão correndo muito em busca de trabalho. Então tem muitas mulheres e muitos homens que passam o dia todo fora e seus filhos ficam muitas vezes numa escola o dia todo e quando chega já fica com a pessoa, às vezes nem vê, né? Quando chega, às vezes passa dias sem ver o filho e isso é muito ruim para o filho, porque o filho ele necessita da presença de uma mãe e de um pai. E você imagine a mãe sozinha, onde ela vai ter que correr muitas vezes para dar esse sustento como pai e mãe, porque tem muitas mulheres, mães solteiras, que não têm ajuda de um pai, né? E é muito importante que essa mulher, ela peça ajuda do pai dela, se ela tiver um pai, de um irmão, para que venha ajudar, porque é muito importante que esse filho, ele faça uma substituição da pessoa, de um pai,
todo menino e menina vai querer fazer automaticamente. Aquele homem, né, que é mais próximo, ou o tio, ou o avô. A gente vê muito hoje os avós, eles fazendo parte, orientando, e aquele avô, ele passa a ser um pai. E é muito bom isso, é muito saudável para a criança, quando ele faz essa substituição. Então é muito importante que essa substituição, seja realmente, aconteça, porque isso vai ajudar aquele menino a ele ter uma figura masculina que ele possa olhar e seguir, entendeu? Porque tanto a menina como o menino, eles precisam ter uma figura masculina como uma figura feminina, que ele possa seguir, que ele possa ser a presença com que ele vai se identificar, né? Essa identificação sexual até é importante de um e do outro. Então é muito importante que a mulher ela tenha cuidado. Por isso que eu digo, volto a dizer, a gente não está aqui dizendo que a mulher não, ela tem que refazer a vida dela, né? Se ela escolhe refazer a vida dela, refaça. Agora tenha muito cuidado, porque muitas vezes a gente está vendo aí muitos casos de mulheres que vão para um segundo relacionamento e essa pessoa maltrata o filho, abusa sexualmente, várias coisas a gente está vendo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não podemos ficar aquele amor cego. Muitas mulheres ficam com aquele amor cego que não conseguem ver mais ninguém, a não ser aquele homem, e perdem até a visão dos seus filhos. Perde essa visão. É muito difícil, né? Essa questão é bem difícil de falar, né? Mas a realidade está acontecendo, né? Nos dias a dias, né? E escolher uma pessoa também é necessário, ver uma pessoa boa para ajudar na criação dos filhos também. Né? E ajudar no dia a dia, uma espécie de substituição. Não é uma substituição porque o pai é até que insubstituível, mas é uma pessoa que vai te ajudar a seguir com isso, né? com essa criação. Né? E filhos, ele precisa de amor, precisa de atenção, precisa de cuidado. Então, tire um momento do seu dia, na sua correria de vida, né? E pegue um momento para conversar. Como é que você está, meu filho? Faça aquela questão da mesa, faça uma coisa na sua vida. Se você não pode de manhã, no café da manhã, se você não pode no almoço, mas à noite, junta seus filhos na mesa e pergunta como é que foi seu dia, o que está acontecendo, você está precisando de alguma coisa? Para eles entenderem que, apesar de tudo, ali tem amor, tem atenção, tem busca de interesse, saber como ele está, como aquela criança vai, se ela está precisando de alguma coisa na escola, vá na escola do seu filho, vá lá naqueles momentos dos dias de pais, do dia das mães, esteja presente no dia das mães, no dia de alguma festa, para que ele possa olhar e ver que você está lá. Então, são assim, não é que você vai ser onipresente, né? Que não tem como, mas buscar estar em todos os momentos, essa fase, para que essa fase seja passada com mais leveza para a vida deles, né? Como a Valéria falou, bota a ordem mesmo. A criança, desde pequenininha, ela pode fazer afazeres, ela pode ajudar você, tirar a sobrecarga, pode guardar um brinquedo, pode fazer, dependendo da idade, pode ajudar você fazendo alguma coisa na cozinha, na comida, com um adolescente, bota a tarefa para eles, que eles gostam de se sentir úteis, né? Então, tudo isso assim, gente, nós somos uma família, pegue na mão assim, nós somos a família, nós vamos juntos, nós vamos alcançar o que precisamos alcançar. Vamos orar aqui, vamos juntar aqui nossa voz aqui, falar com Deus, Deus está na nossa vida, nossa casa, começa a profetizar na sua casa, dizendo, Senhor, tu faz parte dessa vida, meus filhos vão ser bênçãos, meus filhos são bênçãos, vão crescer bênçãos, e vai profetizando na sua casa, e você vai ver mudanças na sua vida, e você não está só, você tem um Deus que te ama, que quer fazer com que você mude de seu patamar, Ele tem caminhos de milagres para você, tem um amor para a sua vida ainda, tem muitas coisas boas, mas precisa ser trilhados caminhos certos. Né? Hoje eu me lembro, desculpa aqui, Valéria, mas você falando dessa questão de uma referência, né, já que a figura paterna não está em casa, e eu me lembro que eu comecei a ter essa referência no meu tio, né, irmão da minha mãe. E eu me apeguei muito a esse tio, porque ele era muito maravilhoso para mim, né? É tanto que eu apelidei ele de babá, eu chamava ele de babá, imagine. Como eu tinha, né, eu me sentia tão cuidada, né, tão guardada, né, por ele, e ele me chamava de Cuquinha.
né? Então, assim, existia aquele afeto muito grande, é tanto que quando ele teve seu primeiro filho, eu escrevi uma carta para ele, né? Uma carta, assim, cheia de ciúme, né? Porque agora eu ia perder, né? Aquele nível, né? Não era ia ser a primogênita dele, fiz toda aquela carta, né? Mas como ele foi importante para mim, né? No meu crescimento, no meu desenvolvimento, né? Como contexto familiar, porque ele era muito bem casado. Então, assim, para mim, eu não cresci numa desordem, né? Aquilo que o inimigo tentou desordenar, né? Por minha mãe ter feito a melhor escolha, né? De pedir a Deus para ajudá-la. Então, Deus foi abençoando pessoas para agregar, né? Para fazer o diferencial. E realmente, eu digo assim, eu sou o que sou primeiramente por Deus, e a minha mãe e o meu tio, e pessoas que agregaram, pegaram junto dela, não a condenando, mas tipo assim, eu tô aqui para ajudar. Então, que você seja essa pessoa, sabe? A resposta de Deus, né, Valéria? Que você seja essa pessoa que quando você se deparar com essas situações de outras mulheres que estão vivenciando esse desgaste emocional e físico, mas que você seja a voz, né? A voz que Deus gostaria de usar, né? Como uma palavra de ânimo, né? De reestruturar, de você agregar aquela pessoa. O que é que eu posso estar lhe ajudando? Olha, eu estou aqui, eu posso lhe ajudar com isso, com aquilo. Porque você só vai fortalecer uma família, né? É verdade. Interessante você falando. O versículo que você falou no começo desse programa foi sobre Lloyd e sobre Eunice, que eram a avó e a mãe de Timóteo. Na palavra de Deus, ele fala, Paulo vai falando, né, que Timóteo, você é tão bem educado, você foi ensinar nas Escrituras, a mãe e a avó ensinou a ele, e ele se tornou um grande homem no evangelismo, na palavra, junto com Paulo, que era a figura de ajudá-lo a crescer ali, a acompanhar o seu ministério. E ele foi um grande homem de Deus, tanto é que ele tem os seus livros ali na Bíblia, né, de Timóteo. E foi um grande homem de Deus porque ele foi guiado no caminho certo. E o que a gente está falando hoje aqui é para você entender que vale a pena investir nessa caminhada dos seus filhos, para que eles possam ser pessoas, cidadãos que vão trazer honra para você. Honra, alegria, gozo, né? É difícil, momentos difíceis, mas vão passar. Tudo passa. E quando você bota Deus no centro da vontade dele, na sua vida, na sua casa, você vai entender que você vai ter ideias, você vai ter pessoas para ajudar. Deus vai trazendo pessoas vão trazendo ideias, vai trazendo várias coisas que vai fazer com que te ajudar a conduzir essas crianças e a te conduzir no caminho que deve andar e ser feliz, que é isso que importa. Pois é muito importante que você tenha esse cuidado com seus filhos, não abandone seus filhos, de jeito nenhum. Está um caos, hoje estamos vendo, porque os pais estão abandonando os filhos. Não dão mais a mesma atenção, não tem mais tempo, não se preocupam, não tem tempo para conversar. Nós precisamos ter tempo para conversar, como Maísa disse. Sente, encontre um horário para você ter com seu filho. Você precisa saber com quem são os amigos dele. Tem pai que não sabe nem quem são os amigos da escola. O que estão vendo na internet. Entrega o celular e pronto, não entregue seu celular a seu filho. Só depois dos 14, 15 anos, faça isso. Ah, Valéria, mas é impossível, porque na escola os meninos tudo tem. Mas você é que é o pai, você é que é a mãe. Então, você é quem vai dar a ordem na sua casa. E eles não estão preparados para estar vendo o que eles estão vendo na internet. Infelizmente, não estão preparados. Por isso que está uma desordem tão grande, né? Então, pensem nisso, pensem nessa situação. Procurem estar mais próximo dos seus filhos, ter atenção mais aos seus filhos, porque isso vai ser... Vocês vão depois só cantar o hino da vitória, né? E que bom, né, que você está aí ouvindo essas instruções. Compartilha com outras mulheres que precisam ouvir essas palavras de ânimo, né? De se levantar mesmo. É o teu momento de se levantar, porque Deus é com você. Então, vamos ficar para o próximo programa, outros assuntos, porque, gente, que programa. Então, esperamos vocês até sábado, se Deus quiser. Há 6 anos, o espetáculo Flávia Valéria cuida da sua beleza com excelência.
Oferecemos progressiva, mechas, coloração, cortes modernos e alongamento com unhas postiças. Além disso, cuidamos das suas mãos e pés, tudo com a máxima qualidade. Nossa especialidade é a química avançada, garantindo resultados seguros e incríveis para os seus cabelos. Espetáculo Flávia Valéria, onde experiência e qualidade fazem a diferença.